Olá, boa noite para todo mundo. Babá Marcelo Fritz aqui. Esse é o programa Papo com Fritz. E hoje na nossa live a gente vai estar conversando com o nosso amigo, parceiro. Vou convidar aqui ele para participar, que é o Alan, falar sobre a cultura da Quimbanda. Todo mundo que está chegando aí, obrigado pelo carinho. Essa é a live, o Papo com Fritz. E a gente vai estar falando aqui sobre Quimbanda. Estamos chamando aqui o nosso parceiro e amigo Alan Trindade, que é escritor do jornal Icapra. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Me ouve bem? Tudo bem? Tudo Essa, tranquilo. essa, a gente fez um teste antes, né? Essa penumbra, né? Essa coisa assim meio escura, tem a ver com a Quimbanda. Tem tudo a ver com a Quimbanda. A Quimbanda trabalha no lado obscuro, tanto da espiritualidade quanto da humanidade, né? E luz e sombra faz parte de todos nós, né? Então a gente vai poder abordar isso aqui um pouquinho melhor, né? Apesar dos preconceitos, né, que existem em cima da nossa banda, é uma oportunidade da gente poder falar melhor desse aspecto sombrio, né? Que a Kimbanda trabalha, né? E, enfim, é isso aí. Bom, você que está chegando aí, né? Convidar vocês para me seguirem aqui no Instagram, seguir o Alan Trindade também, que é um quimbandeiro, um irmão de fé. É uma pessoa que está escrevendo para o Jornal Icapra já há algum tempo, né, Alan? Alguns meses já, né? Mais de um ano já, tem mais de um ano. Bacana. Então, assim, a gente já está para fazer essa live há algum tempo, exatamente para que a gente possa conversar sobre a cultura da Quimbanda, que eu sempre ouço muito falar. A gente vê as pessoas falarem da Quimbanda. A Umbanda que é traçada com Quimbanda vai virar para Quimbanda. Então, ninguém melhor do que um quimbandeiro para que possa falar sobre essa tradição conosco. Então, segue a gente aí, acompanha a gente aí nas redes, convidar vocês também para se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Que o Alan também tem um canal interessante onde você vai poder se aprofundar um pouco mais sobre a cultura da Quimbanda. É, ele vai dizer o canal que ele tem também lá no YouTube. O meu canal é o Marcelo Fritz Oficial, aonde eu tenho mais de 200 vídeos entrevistando diversas personalidades, pesquisadores, lideranças de axé, contando sua vida e trajetória. E tem muitos temas falando sobre algum assunto específico, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre a Quimbanda. Eu organizei algumas perguntas que são curiosidade minha, né? Alan, você está no templo aí? Estou no templo, na nossa casa aqui, que é a Casa da Hora Grande, é o nosso templo de Kimbanda aqui, Funciona onde? Irajá. Agora, uma coisa interessante, você falou uma vez, né, que uma pessoa me procurou dizendo que queria uma casa de Quimbanda, eu indiquei a você por conhecer você. E aí você falou que para ir na Quimbanda não é assim. A pessoa precisa conhecer ou ser indicada de alguém. Como é que, vamos explicando para as pessoas já no início, como é que uma pessoa vai para uma casa de Quimbanda, né? Porque às vezes, vamos lá no fulano, lá é Quimbanda. Como é que é a prática de visitar e conhecer uma casa de Quimbanda? Perfeito. Bom, antes de mais nada, meu boa noite a todos. Muito obrigado pela presença daqueles que estiverem nos assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Trindade. Daí eu sou um ocultista que me tornei quimbandeiro, né? Há alguns anos já. Então, eu venho dessa origem, né, do ocultismo e do esoterismo europeu e etc. Há Embora quanto tenha, tempo? Há quanto tempo você é ocultista? desde os 13 anos de idade, então já vão aí uns mais de 20 anos, né? Uns 23 anos por aí. Eu estou quase 40, né? Faço 37 agora. Então, mais de 20 anos aí. E embora eu tenha recebido uma criação, né, mesclada entre o catolicismo e a Umbanda, né? Eu tenho, por exemplo, uma tia que é mãe de santo da Umbanda e, enfim, então eu venho, né, venho desse histórico do ocultismo europeu, do esoterismo, etc. E adentro a Kimbanda nos últimos anos. Tá aí, Marcelo? Aqui tá travado para mim. Você está falando da sua trajetória de como você entrou para a Quimbanda, né? Isso, é.
E aí, né, falar da minha entrada para a Kimbanda é falar também de como funciona essa entrada, né? Por quê? Porque é como você destacou. A Kimbanda ela não se pretende ser um culto aberto a qualquer um, né? A Kimbanda ela não é proselitista, ela não tem a intenção de convencer ninguém, né? A adentrar no nosso culto e etc. Então, as pessoas interessadas, elas têm que estar alinhadas com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente pratica, com aquilo que a gente acredita, né? E algumas pessoas, especialmente nos últimos anos, elas ficaram muito fascinadas pela abertura que a Kimbanda teve maior, né, de uns anos para cá, e se encantaram com essa coisa, né? Até porque Exu sempre foi assim um tipo de entidade que sempre agregou muita gente nas giras, né? As giras de Exu sempre foram giras muito cheias na maioria das casas de macumba. Não, Exu é uma entidade que as pessoas veneram muito, né? Eu tenho uma loja de artigos religiosos, né, em Belfor Roxo, e ali você vê a idolatria das pessoas com relação ao Exu. Elas querem comprar a sua guia, elas de Exato. boa- a primeira guia que elas querem comprar é de Exu, não quer respeitar a guia de cabeça, nada disso. É o que a Pombagira falou, é o que o Exu falou, é o que o Exu determinou, né? Então a gente vê essa afinidade das pessoas e relação muito forte com o Exu. Exato. Porque Exu está mais próximo de nós, né? Exu entende as nossas dores, os nossos desafios, não que as outras entidades não entendam, mas Exu representa esse aspecto mais visceral, mais telúrico, mais terreno da espiritualidade, né? Porque ele fala na tua cara o que pensa, se ele gosta de você, ele diz, se ele não gosta, ele diz também. Exu não tem meias palavras, etc. As pessoas se sentem afinizadas para falar com Exu, eu acho, porque elas podem ser totalmente transparentes, né? Elas não precisam de meias palavras, de muitos detalhes para lidar com uma entidade que, embora espiritual, é muito humana, né? Isso pro positivo e pro negativo, a gente pode considerar, né? Então, Exu traz todas essas características, né? Tem ciúme, né? Briga quando tem que brigar, discute, debate, mas também ajuda, auxilia, né? Dá esporro, enfim, né? É como se fosse realmente, a meu ver, isso da maneira como a gente interpreta Exu na Quimbanda, né? Que é um parente, né? Para nós, Exu é um ancestral, né? É um ancestral, de uma certa maneira, né? Destacado de outros ancestrais, né? E que vem na nossa vida para trazer esses ensinamentos, esses conselhos e tudo mais, né? Agora, Então, você falou, Alan, que você primeiro você entrou para o ocultismo, né? E depois uhum. procurou a Quimbanda, né? Por que você procurou a Quimbanda? Então, a minha situação foi que eu sempre tive contato espiritual com os Exus, né? Especialmente na questão dos sonhos. Mas, e quando eu ia visitar casas de Umbanda, né? Essas entidades falavam que eu tinha que trabalhar com eles. Mas eu nunca me entendi médium, né? Você tinha Porque. quantos anos? Oi? Tinha quantos anos? Desde criança. Eu via espírito, E o que você enfim. achava disso? A entidade chegar para você, você ficava com medo, ficava curioso? Depois de mais velho, quando eles falavam isso, eu achava meio disparatado, né? Porque eu falava assim, eu que não vou entrar para Umbanda, né? Porque eu sempre, com todo respeito aos meus irmãos umbandistas, eu tenho grandes amigos umbandistas, sabe? Mas a questão cristã presente na Umbanda nunca me convenceu. Eu sempre tive uma questão muito forte com o cristianismo, em aceitar o cristianismo na minha vida. Eu fui cristão durante a infância, queria ser padre, mas depois estudando o ocultismo, estudando a Bíblia, estudando, né, de uma certa maneira, teologia cristã, né, mesmo que de maneira independente, eu não consegui sentir mais afinidade com essa religião, tanto pelo contexto histórico do que o cristianismo praticou contra diversos grupos, né, especialmente os católicos, etc., e recentemente os evangélicos. Então, assim, eu não me sentia à vontade de estar em um ambiente espiritual, né, rezando o Pai Nosso, tendo essas memórias, né, do que essa religião já praticou e etc., contra os nossos ancestrais, né, e tudo mais. Então, eu particularmente não me sentia afinizado.
Então, aí eu fui morar fora do país, quando eu voltei, eu continuei essa prática de visitar terreiros, né? E aí eu achei muito curioso que é um terreiro que ninguém me conhecia, né? Um terreiro aqui perto de casa. As entidades lá incorporadas, os médios nunca tinham me visto, nem eu a eles. Os Exus falavam assim: ah, você estava lá longe, né? Naquele lugar que é frio, nós fomos com você para ver como é que era lá. E eu falei: caramba, como é que, né? Ali a gente já tem uma medida de que a pessoa não está fingindo, né? Não tá. Enfim, porque ninguém sabia que eu tinha morado fora do país. E aí, o seu tranca-rua, né, numa dessas giras, falou assim: tá vendo essa música que tá tocando? Aí tava tocando: quem tem Exu não pode ter querer, quer trabalhar com o diabo, agora que eu quero ver. Aí ele falou: tá vendo, essa música é pra você. Aí eu falei: pra mim? Ele falou: é. Entendeu? Eu falei: não. Aí ele falou, ele falou: escuta de novo, né? Quem tem Exu não pode ter querer. E eu vinha de um contexto espiritual, né, que é Telemann, né, que a gente tem muito essa questão da vontade, né? O mago, né, em Telemann, o magista, né, o telemita, ele tem essa coisa de ser um indivíduo que tem que ter sua vontade sempre estabelecida. Então ele não pode se deixar dominar por entidades, incorporar nem nada disso. Então vem dessa cultura, eu falava: eu que não vou ficar incorporando nem nada, né? Mas aí seu Zé Pilintra apareceu na minha vida, né? E aí não teve jeito, né? Ele incorporou em mim num dia numa gira e ali tudo mudou. E aí eu entendi, né, que o que esses espíritos estavam falando durante todo esse tempo era basicamente isso, né? Que eu tinha que estar junto deles, mas não necessariamente dentro de um terreiro de umbanda. Aí caiu minha ficha, né? Porque você não precisa estar na umbanda para cultuar Exu, né? Você pode estar numa quimbanda, você pode estar no candomblé e etc. Mas na Quimbanda nós damos é um culto exclusivo, né, de Exu. Então na Quimbanda nós não misturamos, ao menos na Quimbanda que eu sigo, né, nós não misturamos Exu com outros seres espirituais, etc. Então não há relação com orixá nem nada disso. E nem com outras entidades. Todas as entidades são tratadas como Exus, né? Mesmo quando são Então capazes. você começou a frequentar, começou a ouvir coisas, né? Uhum. Recados de Exu, mas não se via na Umbanda por conta do cristianismo e das suas pesquisas e estudos sobre essa cultura, né? E aí, do nada, pintou o lance de buscar um terreiro de Quimbanda. Como é que foi? Aí eu tenho esse canal no YouTube, né, chamado Resenha Oculta, onde eu faço resenhas de livros de religião e ocultismo, né? E eu tinha feito um livro, uma resenha de um livro do Danilo Colpini chamado Quimbanda, o Culto da Chama Vermelha e Preta, que é um livro sobre Quimbanda. E aí aquilo foi um dos ingredientes, né, que me fizeram começar a refletir sobre essa coisa, né, de que, ora, se está no meu destino ter cultuar Exu, mas eu não sinto afinidade com o cristianismo, então existe a possibilidade de estar trabalhando com essas entidades sem estar no ambiente cristão. Sim. Eu falei: pronto, esse é o momento de eu procurar um local para ver se de fato vai funcionar, né? E aí eu assisti a algumas entrevistas de alguns quimbandas, né, de alguns sacerdotes, e Antes aí tem uma dica para a pessoa ir para um terreiro de Quimbanda. Como é que é isso? não, tem um canal que eu assisti alguns vídeos de quimbandas, de sacerdotes, etc. E comecei a entrar em contato com esses sacerdotes, né? E o que acabou me respondendo e que eu senti mais afinidade foi o Tiago Caratu, né? Do Caminhos da Serpente lá em São Paulo. E aí, bom, aí eu entrei em contato com ele, ele falou que já me conhecia, né? Por quê? Porque o Tiago, ele é filho de santo do Danilo, que é quem escreveu esse livro que eu tinha feito a resenha anos atrás. Sim. Então, eles tinham visto a resenha que eu tinha feito, né? Aí ele falou assim: olha, você pode vir aqui em casa, porque eu já te conheço, né? E aí eu fui para São Paulo, né? E um dia antes de eu ir para São Paulo, eu saí do corpo, né, no sonho, né? E aí aconteceu uma coisa muito marcante para mim, que
um ser espiritual, assim, baixinho, como se fosse uma espécie de anão, um gnomo e etc. Ele me colocou dentro de um círculo e fez uma série de coisas, né, no meu corpo, né, marcas, etc. E falou que ele finalmente poderia seguir o rumo dele, né, porque aquela parte ele tinha sido cumprida. Então, para mim foi muito impactante esse sonho barra essa viagem astral, né? Porque eu senti aquilo ali como um sinal de que de fato eu estava seguindo o que eu devia seguir, né? E o que me foi dito a vida inteira que eu deveria fazer, que era lidar com esses seres espirituais. Então vamos lá. Para uma pessoa que está nos assistindo e que quer conhecer um terreiro de Quimbanda, então Aham. o terreiro de Quimbanda ele não tem as portas abertas, né? Não é como uma gira de Umbanda que está com as portas abertas. Estou errado? Não tem as portas abertas. Só entra convidado. É. É lógico que assim, aí a gente é obrigado a fazer um parêntese aqui, né? Porque sempre quando a gente fala de Kimbanda, a gente tem que falar no plural. E a gente só pode falar por nós mesmos, né? Por cada um por si. Por quê? Porque a Kimbanda, na verdade, são as Kimbandas, né? Então é um segmento que, embora generalizado por esse termo, né, Kimbanda, é dividido em muitos segmentos, né? Então, quando Como a é, gente fala. né? Como é as próprias Umbandas. Existem as linhas da Umbanda. A Quimbanda tem as linhas. A gente não chama de linha, né? Chama de vertente, etc. Mas, Como é basicamente, dividida essas vertentes da Quimbanda para a gente poder entender? Qual a então, diferença da outra? então, como é um culto fechado, né, é difícil até falar isso. Por quê? Porque não se tem muita noção de como cada um funciona, a não ser que você seja iniciado. Mas a gente tem ideias, né? Eu, por exemplo, sou de Quimbanda luciferiana. Então, assim, na minha, Lúcifer, Lúcifer representa o que na sua Quimbanda? o aspecto da sabedoria, né? Da consciência e da busca por essa sabedoria, por esse conhecimento, etc. Então, não é dentro da nossa casa, não é uma entidade, né? É uma ideia filosófica. Se Aqui, manifesta? não. Não É, se manifesta. é filosófico, não é uma entidade, não é uma divindade, não é um demônio. Né? Embora o nome possa remeter, né, a essa ideia de culto a demônios, na nossa casa aqui a gente só cultua Exu. Sim. Nós somos um culto Vamos lá. exclusivo de mortos, né? De Sim. necromancia. Você está falando da questão dessas linhagens, né? Como é que você usou o termo? Da Isso, Quimbanda. linhagens, vertentes, né? Linhagens, vertentes da Quimbanda. Uhum. Por exemplo, na Umbanda, que há as diferenças, são os guias que falam como tem que ser. Na Quimbanda, quem é que determina, olha, essa casa vai funcionar de tanto em tanto tempo, com esses rituais, desta forma? Quem determina? É entidade? É sonho? O que que é? É. A entidade, a entidade chefe da casa, ela determina, porém o segmento também dá a base. Então, existe a Quimbanda Malê, existe a Quimbanda Xambá, existe a Quimbanda Mussurumbi, existe a Quimbanda Luciferiana, existe a Quimbanda Nagô. Então, são várias vertentes de Quimbanda que trazem já uma estrutura base, né? A gente pode dizer de forma genérica, acho que posso falar nesse sentido por todas, né? Mas cada casa vai funcionar tanto como uma junção do que aquele sacerdote vai trazer de vivência, quanto que aquele Exu, aquela pombagira de frente vão trazer. Por Então, exemplo, embora. um mentor, né? Lúcifer, sua Quimbanda é luciferiana. Você tem um mentor de dirigente, né? Que você falou aqui que começou a ir lá, não é isso? Começou a frequentar a casa. Lá em São Paulo, então já foi feito. Sim. Qual é a, a manutenção dessas tradições dele para você? Porque o Candomblé e a Umbanda tem muito isso. O filho, ele segue as tradições da casa matriz. Como é Uhum. que é isso em Umbanda? Então, tem essa lógica também, porém é mais livre, né? Então, o indivíduo ele traz, né, os fundamentos de onde ele foi feito, mas a partir do momento que ele recebe as,
as iniciações completas dele, ele tem a liberdade para tocar a quimbanda dele da maneira que ele quiser. E aí o que vai determinar se ele está seguindo aquilo ali ou não é ele próprio, né? Então, por isso que cada quimbanda ele tem que ser muito transparente com aqueles que chegam, né? Para dizer, olha, aqui na minha casa funciona desse jeito porque eu penso dessa forma. Eu, por Mas você tem que manter de raiz. Por exemplo, a questão de Lúcifer, se é luciferiana, a que vocês, da qual você veio, então exemplo, o que tem que manter na sua quimbanda que são assim tradição que não pode se mudar da sua origem espiritual de quimbanda? em princípio, a questão do culto prioritário a Exu, né? Então, o Exu, enquanto entidade, né, enquanto espírito dos mortos, são nossa prioridade. O segundo ponto é que, por sermos uma quimbanda luciferiana, nós temos certas ideologias envolvidas, né? Uma delas é esse aspecto da não aceitação do cristianismo nas nossas giras, na nossa quimbanda em si, né? Então, Jesus, para nós, representa um elemento negativo, né? Nós não nos relacionamos com nada que seja cristão, a não ser no sentido de estabelecer aquilo ali como algo a ser evitado, né? A ser deixado de fora do culto. O que é quimbanda? Então, aí entra a questão, né? O que são as quimbandas, né? Porque, como eu disse, não dá para falar de quimbanda de uma forma genérica, né? Justamente porque cada vertente tem os seus próprios fundamentos e cada casa vai ter também seus próprios fundamentos. Então, por exemplo, quando a gente analisa historicamente, a gente consegue três formas de entender isso, basicamente, né? A quimbanda, enquanto culto dentro da Umbanda, a Quimbanda enquanto banda de casa, né? E a Quimbanda enquanto sentido mais moderno, né? Que é esse que a gente tem a Quimbanda independente, né? Então, alguns vão considerar que o fato de lá os mais velhos, quando tocavam a sua Umbanda, aí virava a gira, né? É, puxava assim a cortininha vermelha para tapar o altar lá com os santos cristãos, acendia aquela luz vermelha, era a hora de começar a quimbanda. Então, no entendimento desses, a quimbanda é uma gira de Exu dentro da Umbanda. Sim. Agora, o que que a gente pode ver como uma característica? Você está aí no seu templo, né? Eu estou vendo aí, por exemplo, que tem um altar, não é isso? Exato. É um altar que chama? Na Umbanda É, chama Gongá. Como é que chama na Quimbanda? altar. Altar. E o É. que que tem nesse altar? O que, que tem? É. Então, aqui nós temos maioral, né? Representação de maioral, que é a cabeça do bode barra Bafomé, né? Que foi incorporado em muitas quimbandas, né? Advindo da magia europeia através do desenho de Eliphas Levi, né? Que foi um destacado ocultista francês. Então aqui nós temos Seu Veludo, que é o meu Exu de frente, Dona Mulambo, né? Então, nós temos aqui a tríade, né, digamos assim, né, que forma os aspectos centrais do nosso templo aqui, porque, como eu sou o zelador aqui da casa, né, maioral está acima, né, sempre, e os meus Exus vêm na frente, né? Então, o seu veludo e o Dona Mulamba estão aqui representados, além do Zé. Tem tambor na Quimbanda? Tem, Tem tambor? tem. Tem E atabaque. quando a pessoa entra numa casa de Umbanda, né, como a gente explicou aqui no início, ela tem que receber um convite ou fazer contato com algum quimbandeiro para que esse possa dar acesso a ela ou convidá-la para que ela possa participar de uma sessão. Como chama? Uma sessão? Uma reunião? Como é que chama aqui em banda? A Uma gira. gira? É, Hã? gira. Uma gira. É. E o que que a pessoa vê numa gira de quimbanda, né? Como é que é? Quem nunca foi? Eu nunca fui. Eu fui assim, já fui em gira de Exu que fechou lá o gongá e acendeu a luz vermelha, apagaram as luzes, ficou aquela coisa de vela, aquela penumbra assim, e aí tocava para Exu. Como é que é uma sessão, uma gira, como você fala, de quimbanda?
Então, na nossa vertente, processo, né, de ritualístico, né, basicamente funciona com um caldeirão no centro, né, e aí acende-se esse caldeirão, né, taca fogo no caldeirão e começa literalmente os médios ali a girar em torno desse caldeirão. É uma cerimônia bastante semelhante àquela do imaginário da bruxaria europeia, né? Porque nós bebemos muito dessa fonte. Então, aqui cabe até um comentário, né? Porque muitos indivíduos ficam batendo na tecla de que a quimbanda é um culto afro, né? Afro-brasileiro. A nossa quimbanda, por exemplo, a nossa quimbanda luciferiana, e aí máximo respeito às outras quimbandas, né? Mas no nosso caso, a nossa quimbanda não é afro, né? Ela é brasileira. Então nós não destacamos, não colocamos a africanidade, né, presente na nossa brasilidade como superior. Para nós, tanto a parte europeia, quanto a parte africana, quanto a parte ameríndia são iguais, porque elas nos compõem quanto brasileiros e compõem a nossa ancestralidade brasileira. Então, eu, por exemplo, eu que sou um indivíduo, né, atualmente classificado como negro, né, e alguns vão debater essa questão étnica, né, muito em voga atualmente, eu sou um indivíduo que tem 45% de genética europeia. Então, eu sou um mestiço, embora a leitura física minha possa sugerir que eu seja mais afro, e problema nenhum nisso, até porque eu sou 50% afro, né? Mas ainda assim eu tenho 45% europeu. Então, a nossa quimbanda, independentemente dessa questão genética, tá? Só para deixar claro, estou me colocando como exemplo, mas a questão aqui é sobre a brasilidade em si, né? A brasilidade é isso, é Europa, África e a América, né? Juntas aqui. Então, a composição da quimbanda é essa. Alan, deixa eu te falar uma coisa. A gente falou então a gente vai para uma quimbanda, a gente vai ver um caldeirão normalmente, né? Um caldeirão, pessoas rodando em volta do caldeirão. É uma gira. Essa gira normalmente dura quanto tempo, assim? Ah, depende. Depende. Aqui, Normalmente, aqui em casa dura umas 3 horas porque ocorre na segunda-feira, mas umas lá, 3 horas. por exemplo, onde eu fui feito no Caminho da Serpente, começa à meia-noite e às vezes vai até 4 horas da manhã, no sábado. Sim. Quando entra na Umbanda ou no Candomblé, existe algumas firmeza, né? Casa de ibó, doenças ancestrais, o Exu, às vezes mora próximo à porta, né? Te- é, Tem alguns fundamentos em árvore. Na Quimbanda especificamente, além desse altar, existe outras firmezas? Como é que organiza o espaço sagrado? Então, no templo, né, nós, além do altar, dispomos também dos assentamentos. Então, aquela formatação clássica com ferro, né, e a pedra, né, o urutá e a tabatinga, etc., com os fundamentos ali, né, dos Exus, eles são praticados também na nossa vertente, né, além de outros elementos, né, mas nós compreendemos que esses componentes, né, eles são armas mágicas, né, eles são ferramentas que auxiliam o processo da ritualística como um todo. Só Mas Exu. só Exu. Não tem nenhum orixá, nem nada assim, patrono, nada disso. Tudo é Exu, Patrono é a vossa santidade maioral aqui, né? que é Que é o grande bode preto. o grande bode preto. Então, a Quimbanda cultua Exus, a entidade maioral, né? Teve até o Falcão aqui que mandou uma pergunta para a gente interessante, falando sobre essa questão de Beelzebub, algumas entidades, eu não sei como se chamaria na Quimbanda, que seriam demônios. Qual é a concepção da Quimbanda de demônio? Então, essa pergunta aqui, né? Falando de Kimbanda, onde surgiu os nomes das taroés. Sim, Então, como a gente falou, né? A Kimbanda, ela tem uma origem trina, né? Assim como muito da macumba brasileira e do próprio brasileiro, né? Então, esses nomes, como Astarote, etc., eles surgem dessa influência ibérica que nós temos, da bruxaria ibérica. Por que que aconteceu?
Tem gente que acha que a Igreja Católica queimou tudo quanto foi bruxa na fogueira. E isso não procede. Muitas pessoas foram queimadas, sem dúvida, mas muitas pessoas foram exiladas no Brasil. Então, muitas das vezes, quando a igreja não queria queimar, porque não tinha, às vezes, prova suficiente, etc., ela mandava para cá, né? Exilava aqui. Então, ou essas próprias pessoas fugiam, como foi o caso dos judeus, que migraram principalmente para o Nordeste. Os judeus, por exemplo, se convertessem ao cristianismo, eles também foram perseguidos pela Igreja Católica, etc. Então, essas pessoas, né, que pertenciam a essa marginalidade, digamos assim, né, elas foram fortemente perseguidas e massacradas pela Igreja, né? E aí, elas muitas das vezes não tinham alternativa, vinham para cá. Esses indivíduos traziam consigo os seus saberes espirituais, obviamente, e também trouxeram literatura, que são esses grimórios mágicos, né? Então, muitos desses demônios que são falados nos pontos da Quimbanda, né? Eles são advindos dos grimórios, como por exemplo o Grimório Verum, né? Que é um grimório clássico da Idade Média, né? Que fala sobre fazer pactos com demônios. Então a gente começa a entender que esses indivíduos que começam a formatar a Quimbanda, né? Eles faziam essa mescla não porque eles estavam idealizando uma mescla, mas porque era o que se tinha. Então ele tinha um conhecimento ali da erva tal porque o índio ensinou. Ele tinha um conhecimento de não sei o que porque o preto ensinou. E ele tinha um conhecimento de não sei o que lá porque o branco também ensinou. Então nós não temos como negar a influência, né, de que essas três raças tiveram na formação da nossa cultura e da nossa espiritualidade. Então por isso que a Bom, Kimbanda ela não vem com o objetivo, né, de colocar nenhum segmento acima do outro e principalmente, pelo menos na nossa vertente, de muito menos aceitar que uma religião que perseguiu os nossos ancestrais seja considerada válida. Entende? Por isso que no nosso culto, e aí isso gera muito preconceito, né? Por quê? Porque as pessoas, uma coisa que eu ouvia muito quando eu era criança é a Kimbanda só serve para fazer o mal, né? Aí fala assim, esses indivíduos ficam lidando com Goécia. Muitas dessas pessoas que falam, por exemplo, da Goécia, nunca se deram ao trabalho de ler, por exemplo, Lemegeton, que é um dos livros que falam sobre os demônios da Goécia. Sabe o que os demônios da Goécia ensinam? ah, Ciência. Sabe por quê? Porque a ciência era perseguida pela igreja. Os cientistas, como Galileu e etc., eram indivíduos, o Giordano Bruno, eram indivíduos perseguidos pela Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica não queria que o conhecimento fosse difundido para a humanidade. sim, Então, esses seres espirituais que eram evocados, como os demônios da Goécia, se você for ler lá, eles te ensinam astronomia, eles te ensinam matemática, eles te ensinam botânica. O objetivo de evocar esses seres era, na maior parte das vezes, esse. Então, quando se fala que a gente pratica o mal na perspectiva de quem? Essa é a questão. Porque daqueles que querem que a gente continue na ignorância, o que a gente faz é o mal. Mas quando a gente vem botar o dedo na ferida e dizer a gente não se mistura com quem nos perseguiu, nos assassinou, aí nós somos taxados de maléficos. bom, a Entende? gente está conversando com Alan Trindade aqui em Bandeiro. Você que está chegando agora aí, a gente está batendo um papo, né? Essa live vai ficar na minha página do Instagram e também lá na página do Alan, que a gente vai fazer collab. E depois esse vídeo vai para o meu canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial, que é o Papo com Fritz. A gente tem lá mais de 200 vídeos com lideranças de personalidades. Vai lá, se inscreva no meu canal no YouTube, segue a gente aqui no Instagram, segue o Alan Trindade também, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a cultura de Quimbanda, né? Que é uma cultura muito misteriosa, como ele mesmo disse no início aqui da nossa entrevista, é uma cultura que é muito fechada, né? Não abre-se tanto. Então, eu convidei o Alan Trindade para escrever para o Jornal Icapra e a gente vem procurando difundir não só a cultura da Quimbanda, né? A gente vem falando sobre diversas culturas e tradições que são importantes da nossa cultura popular e para a gente que possa adquirir mais conhecimentos, né? Então segue a gente aí, me siga aqui no Instagram, Marcelo Fritz Oficial, o Alan Trindade também, que está aí junto conosco, batendo esse papo, que vai estar em collab conosco através dessa live. Alan, na Quimbanda tem iniciação?
Temos iniciação. Como é que é? E, então, os ritos iniciáticos eles são secretos, né? Mas existe iniciação. Na minha vertente, por exemplo, são 8 iniciações, né? Então, você recebe uma iniciação que é um batismo, né? E as outras 7 são as iniciações de reino, né? Quanto Então, tempo todas essas etapas? aqui na minha casa, na casa da Hora Grande, o total de 4 anos. 4 anos. E E estudo e iniciações, então é dividido por título. quem decide são as pessoas ou uma entidade que determina, chegou a sua hora? Não, é a estrutura da casa. Aqui nós temos uma estrutura já organizada de como funciona. Então, quando uma pessoa chega, ela fica estudando durante um ano, né? Os documentos que eu chamo de códices, né? Então, ela recebe de 4 a 6 códices por mês, que são livretos com instruções escritas, porque eu tenho certas questões com a oralidade. Eu não confio totalmente na oralidade nos tempos de hoje. Nos tempos dos nossos ancestrais era outra história, porque eles viviam 24 horas por dia dentro da cultura e da religião. Nós vivemos uma sociedade, né, que a gente se perde muito. Então, a nossa memória já não é igual dos nossos ancestrais. Então, eu optei por estruturar a coisa tudo de forma escrita. Né? Então, aqui os meus discípulos, eles recebem mensalmente de 4 a 6 livretos, né? Contando parte da história do Brasil, né, a história dos nossos ancestrais, os feitiços, a maneira de lidar com seus Exus, de fazer as práticas mágicas, etc. Então, tudo escrito. Né? Agora, a gente falou sobre um pouco do ritual, sobre a sala da Quimbanda, como é que funciona as giras, né, esses encontros. De quanto em quanto tempo, normalmente, você faz na sua casa as reuniões todas as segundas-feiras? Isso. Aqui Durante a nossa estrutura aqui funciona de duas giras com incorporação, né? Uma gira não, e uma noite com ritualística. Então, cada mês nós temos um ritual diferente para um objetivo diferente. Então, para coisa de amor é um mês, para coisa de saúde é outro mês, para coisa de dinheiro é outro mês. Então a gente se reúne, né, e faz esses rituais mensalmente, mas cada mês com um tema diferente, né? Então durante o ano inteiro nós temos 2 giras por mês, né, e cada mês uma ritualística coletiva, né, voltada para um objetivo específico na vida dos adeptos dos consulente, interessados. Exato. todo mundo pode participar? Da gira, não. Do ritual, sim. Mas não presencialmente. A pessoa pode botar seu nome, né, mediante pagamento, obviamente, e aí ela é incluída na ritualística. Né, mas presencialmente é sempre uma questão de entrevista. Né, então, ninguém entra, né, no nosso templo sem antes ter falado pessoalmente comigo e ter me explicado por que quer entrar para nossa casa. Porque, como eu disse, a nossa vertente é luciferiana. Eu, por exemplo, eu não aceito como adepto ninguém que tenha relação com o cristianismo. Então, os meus discípulos, eles têm que fazer apostasia, por exemplo. Eles têm Sim. que ser apóstatas. Existe um documento que o indivíduo recebe em determinado grau aqui da nossa casa, que ele tem que pegar o número de batismo dele da Igreja Católica e preencher lá os dados e enviar esse documento para a Igreja Católica solicitando a, a dissolução dos vínculos materiais e espirituais que ele tenha com a igreja. E se esse indivíduo ele não foi batizado na Igreja Católica, mas ele foi batizado, sei lá, na igreja evangélica, ele tem que escrever de próprio punho que abre mão de todos os vínculos materiais e espirituais, qualquer vertente cristã. Agora, veja bem, Alan, como é que as pessoas se vestem? Aqui, bando de preto. De preto? Sempre preto. Sempre preto. Sempre preto. Exato. Poxa, de Oxalá, imagina na Quimbanda, né? Exato. Imagina de Oxalá. Como é que eu faço, por exemplo, para ir. As pessoas que vão assistir?
Elas vão de roupa normal, tem que ir de preto, como é que é? Às vezes, em algumas quimbandas, por exemplo, que eu já visitei, né, há uma abertura nesse sentido. Assim, às vezes eles fazem giras abertas e a pessoa vai do jeito que ela quiser. Então, assim, vai muito do momento também ali, né, do contexto. Ah, se é uma gira aberta, por exemplo, né, e é uma coisa assim informal, né, as próprias entidades se manifestam de maneira diferente. Quando na presença de pessoas que não são da corrente, que não são da casa, e quando não está acontecendo um ritual com os iniciados. Porque Exu, ele, na Quimbanda, ele tem uma incorporação muito mais visceral. Agora, Alan, as roupas que são usadas são roupas especiais para as giras e para os encontros ou são roupas sociais preta? Não, são roupas normais, essas roupas que se usam na macumba. As mulheres usam saias, Ah, usam elas são essas... preparadas para serem usadas nos rituais. Isso, é. Mas não Agora, passa por nenhum tipo de ritualística, não, as roupas não. Pelo sim. menos na frente, não. Eu estou vendo você com uma guia aí, né? Vermelha, branca e preta. Fala pra gente sobre essas guias. Essa aqui é do seu Lulu, né? Com a osso do bode. Aham. Essa aqui é do Zé, meu compadre. E essa é a geral, né? Da casa. Mas tem também aqui a da Dona Mulambo, tá aqui atrás. Ah, por exemplo, ó, tem uma pergunta interessante aqui. A pessoa que acredita em Deus, nesse caso, ela não pode fazer parte de um terreiro de quimbanda. Aí o conceito Deus é relativo, né? Porque cada um tem o seu Deus. Isso explica pra gente É, a visão do quimbandeiro. então, aí como eu expliquei antes, né? Eu não posso falar em nome de todas as quimbandas. Aqui na minha casa, se você estiver falando de Deus, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, Jesus, etc., não pode. Pode até acreditar, só não pode reverenciar esse ser. Não pode considerar ele uma divindade, a ponto de reverenciá-lo, né? Mas qualquer outro Deus, né, sem problema nenhum. Eu, por exemplo, eu entendo a Quimbanda como um culto. A Quimbanda não é minha religião, é meu culto aos mortos, aos ancestrais. Mas a minha religião é o quemetismo. Eu sigo e cultuo os deuses egípcios. Então há de fazer essa diferença. Para mim, Sim. Deus é Ra, né, o criador do universo, etc. É que O essa sol, concepção de Deus é muito relativa, né? O Deus do Candomblé é o Olorum, né? É o exato, Deus Sumo. E cada religião que a pessoa tem essa cultura de que achar que Deus é o Deus da crucificado, né? exato. Jesus, esse tipo de É coisa. isso que nós temos de frente. Essa concepção judaico-cristã a gente não aceita e não admite. Não admite da nossa casa. A pessoa pode acreditar no que ela quiser, etc. Mas para Agora, adentrar no nosso seio, né, a pessoa tem que ah, cisar com esse tipo de ideia de que Jesus é Deus, etc. Para nós não é. sim. Ainda nessas guias, quando uma pessoa entra, tem alguma guia? Porque no Iaô, quando se inicia, ele tem o Delogum, por exemplo, que ele usa, né? É, como é que na Quimbanda tem alguma Como é que hierarquia na Quimbanda tem alguma guias? hierarquia? Inicialmente o indivíduo faz essa aqui, normal, essa preta e vermelha, né? Aí, em determinado grau da nossa casa, ele recebe o direito de fazer esses fios mais incrementados, com ossos, né? Mas aí é muito da criatividade dele, né? Ele mesmo pode fazer. Oi? Ele mesmo pode fazer. Ele recebe essa autoridade, essa aqui de Mulambo. Sim. Quais são Mulambo. as entidades de Exu que mais aparecem na Quimbanda? Mas são o quê? Os Exus que mais aparecem na Quimbanda. Os Exus que mais aparecem? É, todos. Todos. Exu do Lodo, Sim, Marabô, sim. né? Maria Padilha, Zé Pilintra também, a malandragem também aparece.
O Zé, por exemplo, eu trago o Zé Pilintra. Inclusive, o Zé foi a primeira entidade que incorporou em mim foi o Zé. Não foi nem o seu Veludo. O seu Veludo Hum, foi depois, né? Mas a primeira entidade que eu incorporei na vida foi inclusive, no terreiro de Umbanda. Olha que interessante. uhum, Então, eu estava num terreiro de Umbanda, comecei a passar mal, e eu já estava na Quimbanda, eu não incorporava. E aí eu tava lá assistindo, normal, né? Não, eu não tenho problema nenhum em visitar a Umbanda, tá? Só para deixar claro que a Umbanda para mim não é uma religião inimiga, nem nada disso, muito pelo contrário. Eu acho que as macumbas em geral, nós como macumbeiros temos que nos unir, né? Contra aqueles que nos perseguem, né? Então, Umbanda não persegue ninguém, tudo em paz, por mim. Podem acreditar em Jesus como Deus, etc, para mim problema nenhum. Aí é só uma Ex- questão ideológica. Existe banho na quimbanda? Banho de ervas? Muitos. A Kimbanda, Muito. ela lida muito com a questão da feitiçaria, né? Então, muito O povo dos gosta. trabalhos... Oi? O povo Entendi. gosta disso. Fala sobre essa. Porque assim, diferentemente da Umbanda, né, já que a gente está falando da Umbanda, para qual é a função da Umbanda, né? Se a gente for considerar lá o Conselho de Zélio, tá? Eu sei que tem uma confusão agora por causa dessa coisa de Zélio, etc. Não vou entrar aqui nessa seara, né? Mas se a gente for considerar o conceito da Umbanda lá, que é a Umbanda, né? Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Ponto. É isso? Então. E por isso que a Umbanda tem a porta aberta. Por quê? Porque a pessoa está precisando de uma caridade. Ela chega lá, Um né? socorro espiritual. Exatamente. Aí ela vai lá, aquelas entidades ficam dando passes, tirando a negatividade dela, etc. De repente tem que fazer alguns trabalhos, etc. Para salvar aquela pessoa. Nós não temos essa premissa na Kimbanda. Por isso que nossas casas não são abertas. Por quê? Porque a gente não tem a premissa de salvar ninguém. Não é pressuposto, não é a obrigação de um Kimbanda salvar ninguém por caridade. A gente faz se a gente quiser. Mas não é pressuposto da nossa banda fazer isso. Qual é o fundamento da Kimbanda? O culto aos ancestrais. Então, o Kimbanda ele não precisa abrir casa. Um sacerdote Kimbanda ele não precisa ter terreiro aberto. Ele não precisa lidar com outras pessoas. Ele pode ser um sacerdote único e exclusivamente para com seus Exus e vice-versa, e seus Exus com ele. Então, ele Agora, vai saber os fundamentos, as ritualísticas, etc., porque ele tem que ser um feiticeiro bom. Porque na Kimbanda o objetivo não é a incorporação. O objetivo não é da consulta. O objetivo é você saber como lidar com os mortos para que esses mortos sejam apaziguados na sua vida e que você trabalhe para eles e que eles trabalhem para você. o Alan, tem como é que funciona a hierarquia na quimbanda? Porque no terreiro tem o Ogã, tem o Abian, aquele que não é iniciado, né? Tem o Iaô, que já é aquela pessoa que se iniciou, é novinha, né? Tem a Né? Iabacê, Candomblé, que ela usa da comida, né? Das oferendas. Tem o Alabê, que vai cantar, né? A IATBX, que também é um posto de cantar. Tem o Assobá, que cuida da casa de Omalu. O Candomblé ele é cheio de cargos. Como é que Uhum. aqui tem cargos? Como é que é a função de cada um? Né? Como é que funciona isso? Não tem cargo. A única diferença é que é o sacerdote e os discípulos. Ponto. Todos têm que saber fazer tudo. Todos são ensinados a fazer tudo. Não tem essa Então, coisa que pode fazer isso, a mulher vai fazer aquilo. mulher pode tocar tabaco, se quiser tocar tabaco, se souber, quiser aprender, pode tocar. Vai ter que aprender a cortar bicho. Todo mundo tem que saber fazer tudo, porque o objetivo da Kimbanda é formar feiticeiros. Né? Então todos têm que ser feiticeiros. É um clã de bruxaria, né, na verdade. É a bruxaria brasileira. A Kimbanda é a bruxaria Quais são as brasileira. características de um bom feiticeiro? Como é que a pessoa sabe? Na prática da vida dele. Não, tem Mas aí tem pessoa, um detalhe. tem As pessoa pessoas falam assim hoje em dia: o fulano não pode dar aquilo que ele não tem, né? Aí falam muito disso em relação a dinheiro, né? E isso é muito curioso porque essas passaram a medir a espiritualidade através de uma medida capital, né, financeira. E eu lembro que na minha infância, as grandes bruxas que eu conheci eram senhorinhas católicas
né, que tinham altares em suas casas, cheios de santo católico, na maioria das vezes, que tiravam macumba, feitiço brabo, etc., com um copo de água e uma arruda. Com Entende? Então, rezas assim, às vezes garrafadas. Deus, às vezes. Entende? Então, assim, aí a gente pergunta, será que o objetivo dessas mulheres, por exemplo, era ser rica? Aí vê-se, por exemplo, um indivíduo que é solteiro. Aí vem com esse discurso assim, né, pessoal? Não, a pessoa não pode dar o que ela não tem. Ah, então não vou fazer feitiço com aquele sacerdote ali porque ele é solteiro. Mas será que ele quer casar? Será que é o objetivo dele? Será que ele é solteiro porque ele não consegue ninguém? Ou porque ele simplesmente não quer casar, ele não quer ter relacionamento? Será que aquela pessoa ali não é rica porque ela não quer, porque não consegue? Entende? Então passaram a medir a espiritualidade através de uma questão monetária, entende? Como sem considerar o que o indivíduo deseja, o sacerdote, né, o feiticeiro, da própria vida. Então tem pessoas que não estão nem aí para enriquecer, tem gente que não está nem aí para ser famoso, tem gente que não está nem aí para ser feliz no casamento, tem gente que é feliz sozinha, tem gente que é feliz pobre. As bruxas, por exemplo, aquela do imaginário lá da Idade Média, etc., elas eram mulheres isoladas, que conheciam muito de ervas, conheciam muito de animais, etc. Eram mulheres muito sábias, mas que não estavam dentro dos palácios, nem dos castelos, nem nada. Elas estavam na floresta, tendo contato com os espíritos da floresta, dos ancestrais, etc. Esse Porque era o que medico. interessava a elas. O Alan, é caro ser da quimbanda, porque a gente sabe, por exemplo, no candomblé, a gente sabe que é dispendioso, né? O candomblé é uma religião que requer muito investimento financeiro, né? Sem contar na vaidade, que é desnecessária. Claro que é muito bacana você botar uma roupa limpinha, bonitinha, engomadinha, mas a gente sabe que hoje existe essa questão da vaidade humana, né? Que quer botar aquela roupa de bordado, fio de ouro, aquele colar que tem que ser africano, aquela joia que tem que ser de ouro, né? A festa do orixá tem que ter o buffet, aquele bolo de não sei quantos andares, aquela mesa chipandele dourada que virou aquilo ali. Eu acho que já deve ter na lista de obrigação, né? Tem o pato, a galinha da Angola e a bendita mesa chipandele dourada, né? É caro ser da quimbanda? Então, essa ostentação chegou em algumas quimbandas, né? Tem pombageira aí chegando de carruagem e tudo na gira. Já ouvi dizer até de pombageira chegando de helicóptero, então assim. Mas na nossa vertente, né, nós não temos esse tipo de idolatria ao dinheiro, né? Porque nem para ostentação, porque nós consideramos que qualquer forma de foco exacerbado, né, é vício, e vício é prisão. Então, se o indivíduo dá muito valor para a questão da ostentação e deixa de lado a espiritualidade, o culto, ele é um escravo. E nós somos uma quimbanda luciferiana que prega a libertação das amarras, das correntes. Então, na nossa vertente, é lógico que a gente busca o equilíbrio na vida. Mas, né, isso não significa que a nossa meta é ficar milionário, cobrar valores absurdos por uma iniciação, né, por um trabalho, etc. O nosso objetivo é O fazer com que o chão, né? O chão do Pai de Santo, né? A quimbanda tem que ser uma coisa equilibrada. Provavelmente, como você falou da ostentação, deve ter, né, as iniciações muito caras dentro da quimbanda. tem. Então, assim, tem gente que diz aí que tem algumas vertentes cobrando 20 mil reais uma iniciação. Então, assim, se tem gente cobrando isso, tá tudo certo. Cada um sabe de si, né? Não sou eu que vou dizer que tá certo ou tá errado. A minha colocação nesse ponto é considerar, né, que em Samba Quimbanda, um culto marginalizado, né, que cultuam almas que foram marginalizadas, perseguidas, almas de mulheres pobres, de homens pobres, de indivíduos que foram escravizados, etc., né? Considerar que uma pessoa que muitas das vezes tem essa ancestralidade ali pulsante na vida dela, Hum. né, um espírito de um Exu que se manifesta, mas
que não tem condições de, por exemplo, pagar um valor desse, fechar a porta para um indivíduo desse, é abrir a porta da igreja para ele. Entende? É, Porque se fecha a porta da minha casa para um indivíduo que não tem dinheiro para pagar uma iniciação e ele está em busca de uma orientação espiritual, o pastor ali cobra 10% do salário dele. Então, se ele recebe R$ 1.000 por mês, R$ 100 só que ele precisa pagar para a igreja. Por isso que hoje em dia, né, e aí eu não quero falar de nenhuma forma segregacional em termos de raça, né, mas por isso que cada vez mais a gente tem um número de indivíduos elitizados e brancos dentro das macumbas, né, e cada vez mais pretos dentro das igrejas. Está tendo uma inversão, né? Porque igreja é coisa de branco e macumba tecnicamente é coisa de preto, né? o Mas que está que havendo a quimbanda tem pecado? pecado, não. Não. O que que Não é a quimbanda, pecado. você Pecado é que falou, para nós é ser cristão. é, a quimbanda, ela, por exemplo, você disse que ela não admite esse culto a outros deuses, né? É, o cristianismo. O que que mais a quimbanda não permite? Olha, não há proibições na Quimbanda, a não ser aquelas óbvias. Por exemplo, nós não admitimos indivíduos que apregoam ideologias extremistas, né? Como nazistas, coisas desse tipo, de forma alguma, homofóbicos, né? Bolsonaristas. Nenhum desses tipos são aceitos aqui na minha casa. A quimbanda não é de direita, não tem direita na quimbanda, porque Tem, na Umbanda e no Candomblé tem direita e esquerda, né? A quimbanda não tem direita? tem. Tem. Em outra, veja bem, quando eu falo sobre essa questão política, eu não estou adentrando o espectro, né, de direita e esquerda. Eu me refiro aos extremistas. Hum, Então, o indivíduo ele pode ter uma ideia mais conservadora, desde que essa ideia conservadora não esteja alinhada com ideias extremistas. Então, por exemplo, não adianta o indivíduo falar para mim que quer cultuar Exu e ser homofóbico. Por quê? Porque dentre os malandros existe Madame Satã, por exemplo, que era um homem travesti. Muitas Marias Navalhas, por exemplo, eram sapatão, né? Então, assim, aí um indivíduo desse que seja alinhado com essas ideias extremistas, por exemplo, quer dizimar indígena, diz que índio é vagabundo, quer acabar com a floresta, e vai cultuar caboclo como? Entende? sim. Não, Então não é um tem coisa. contrassenso. Aí o indivíduo vai dizer que a mulher tem que ser bela e recatada do lar. Como? Dentro da quimbanda, se a pombagira vem dizendo que é puta. É verdade. Rindo e orgulhosa disso. Sendo que muitas dessas mulheres, tem aquelas que eram putas porque de fato gostavam do sexo e tudo bem, mas muitas dessas mulheres caíam na prostituição por quê? Porque os maridos abandonavam elas e a única alternativa que uma mulher dessa tinha na vida, tempos atrás, e a gente não está falando de tanto tempo, né, bota aí uns 100 anos, era se prostituir, porque mulher é impedida de trabalhar. Impedida por quê? Por causa do fundamento religioso cristão. Porque a mulher tem que ficar em casa, porque está lá na Bíblia, que a mulher não pode ensinar o homem, a mulher não pode dar ordem ao homem, etc. Então, não tem como um indivíduo alinhado com certas ideias, né, políticas estar no nosso meio dizendo que vão cultuar entidades que foram marginalizadas por, por elementos políticos, né, também religiosos. Mas... Respeito e a liberdade são bandeiras da quimbanda. Oi? O respeito e a liberdade. Exatamente. Sendo que Então, essa liberdade não é uma liberdade irrestrita, né? Porque senão parece que eu estou falando algo contraditório aqui. É uma liberdade dentro da lógica, daquilo que a gente concebe como liberdade. Então você não tem o direito de fazer qualquer coisa. Não, você tem o direito de ter a sua liberdade, desde que a sua liberdade respeite a liberdade do outro. sim. Né? Alan, a gente estamos chegando aqui ao nosso finalzinho, né, desse bate-papo aqui sobre a quimbanda. A gente falou da questão do espaço religioso, né, da forma de culto, das linhagens, né, ou tipos de quimbanda, né,
Falamos sobre vestimenta, alguns rituais, né? Propriamente em si, relacionado com ervas. Há oferendas, né, na quimbanda. Muitos. Padês, animais. Aqui, embora tenha essa característica, né, de nós imolamos animais, então, e usamos, né, as partes dos animais, por exemplo, aqui, ó, né, meu colar de molambo, aqui é a pata de uma galinha preta que ela pediu, né, de um bode. Que bonito. A molambo é uma bruxa macumbeira, né? Uhum. Ela gosta dessas coisas. E eu fiz Falamos muito. de hierarquia, né? Falamos de hierarquia, né? Essa questão da iniciação também, que é uma questão bem interessante, essas etapas da iniciação na quimbanda, né? Uhum. Falamos de guias. É, o que mais assim você acha importante que a gente não tenha tocado e que você acha importante falar sobre a quimbanda? Eu tenho visto assim que as pessoas elas têm se atrelado muito à questão do nome, né? Como eu falei, acho que no começo dessa entrevista, né? Quimbanda, quando a gente fala Quimbanda, a gente está remontando a uma origem. Mas as coisas, elas são dinâmicas. Elas se desenvolvem, elas se modificam. Então, quando a gente está falando que é Quimbanda, nós não estamos falando que somos aqueles africanos lá, curandeiros, né? Nós usamos esse nome por uma herança espiritual e histórica, né? Mas a gente não está dizendo que somos aquilo lá. Então eu vejo alguns mais velhos até falando dessa forma. Ah, porque o Kimbanda era o curandeiro que praticava a Umbanda, etc. Isso tudo que existe agora é invencionice. Não é invencionice, né? Nós continuamos usando esse nome por uma questão de reverência e respeito de um aspecto da nossa ancestralidade que é a parte africana. Mas, quando a gente coloca o luciferiano logo em seguida, a gente está trazendo outro aspecto, que não é contraditório, né? Quando a gente fala nós somos quimbandas luciferianos, nós estamos exaltando a nossa parte afro, mas também estamos exaltando a nossa parte europeia. Porque, como eu disse, né, se o objetivo é a luta contra a discriminação, contra o preconceito, contra todas essas mazelas e mais da humanidade, a gente vai segregar para quê? Então, eu, por exemplo, meu nome é Alan, certo? E existem vários Alans pelo mundo aí. Mas eu sou Alan Alan? Não. Eu sou Alan Trindade. Tem um Alan Siqueira, tem um Alan dos Santos, tem um Alan da Silva, tem vários outros Alans. Quando a gente fala Quimbanda, eu estou falando que sou só Quimbanda? Não. Eu estou dando nome e sobrenome. Eu estou dizendo que eu sou Quimbanda, mas eu sou Quimbanda luciferiano. Então eu não estou dizendo que Assim, Carlos Fernando, ó, quando vai ter a segunda parte? Vamos ver. Ó, acompanha lá o Jornal Icapra, porque tem muita coisa, cada tema no Jornal Icapra todo mês, tá? É também tem aqui várias pessoas aqui participando. Obrigado pelo carinho. O Pedrita Diretoria, né? Parabéns, sabe as palavras em relação à cobrança exuberante de uma iniciação. É isso em todo lugar, né? A gente vê aí pessoas, às vezes, cada um tem o seu preço, porque a gente vê, antigamente era muito comum essa coisa de pagar pelo um jogo, né, o Alan? Isso aí é uma coisa que em várias culturas, isso é super. Leonardo de Abreu, lá de Arraial do Cabo, um beijo grande, meu pai abençoe a benção. É, nas culturas em si, isso é uma coisa muito comum, né? Porque às vezes a pessoa acha que o sacerdote ele tem que ser. O sacerdote ele tem que fazer sua caridade, cobrar, vai viver. Na Quimbanda, por exemplo, nós não temos essa prática, né? Como eu disse, de sermos, praticar a caridade. Mas não quer dizer que a gente faz maldade. A única questão é que tudo tem custo, né? Então, se você, por exemplo, não tem condições de pagar, às vezes, com dinheiro, por que você não oferta um trabalho, né? Por exemplo, se você vai num terreiro pedir ajuda e te foi dada ajuda, por que você não fala assim, olha, eu vou voltar aqui tal dia para varrer o chão, para limpar o banheiro?
Vou sim, trazer um pacote de vela. A questão é que as pessoas se acostumaram com essa ideia, esse discurso hipócrita, né? Ah, você tem que dar de graça o que você recebeu de graça. Nada disso aqui foi de graça, por exemplo. Nem as bolinhas aqui do meu filho conta. Nem o sim. cordonê que passou por baixo. Nem a laje que foi posta aqui, nem nada, entende? Então, assim, nem as idas para São Paulo da minha iniciação, etc. Então, como assim, né? E a mesma coisa na Umbanda, né? Quando um pai de santo lá monta aquela estrutura, né? Acende a vela, monta o altar, tudo aquilo custa. Mas eu não vou falar, não vou aqui para, não estou aqui para criticar a Umbanda nos seus trabalhos, por quê? Porque é a premissa deles fazer a caridade, entende? É a premissa daquela religião, tá tudo certo. Cada um faz o seu, né? Agora, no nosso entendimento, as pessoas têm que saber valorizar aquilo que elas recebem. Entende? Aí, veja bem, não é restringir quem muitas vezes precisa de ajuda, quem precisa de uma iniciação, quem precisa de uma orientação espiritual. Não é restringir. É trazer a consciência para aquele indivíduo, junto àquilo que lhe é dado, de que, da mesma forma que ele está recebendo, ele tem que adquirir a cultura de dar em troca. Porque na Sim, nossa sociedade isso foi demonizado. Ah, sim. eu tenho que fazer as coisas sem esperar nada em troca. Por quê? De que mal há em você, por exemplo, por ter ajudado alguém, esperar que aquela pessoa não te traia, por exemplo, não te Sim, apunhale pelas costas. Não, verdade. tem o mínimo de Alan, dignidade. Alan, as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que queiram assim uma indicação de um livro bom, bacana, assim, uns dois livros que você acha que sejam fundamentais assim para quem queira adquirir mais conhecimento sobre a Quimbanda. Eu vou recomendar o livro do meu avô de santo, né? Daniel Copini, Quimbanda, o culto da chama vermelha e preta. Embora, ideologicamente, a Casa da Hora Grande seja diferente da casa dele, ok? Só para deixar claro. Mas ali traz muitos fundamentos sobre Exu. O Danilo fez um ótimo trabalho de pesquisa, fez uma seleção gigantesca dos Exus, né, que existem aí. Então, assim, só para deixar claro que a Casa da Hora Grande tem um pensamento sobre determinadas coisas e a Casa de Pantera tem outro, mas é um ótimo livro, não posso negar. Tem a resenha completa no meu canal, Resenha Oculta, né? De vários outros livros sobre espiritualidade, sobre Lá macumba, bruxaria. no YouTube aí, Oi? e se inscreverem lá e acompanhar, né? Exato, tá um pouco parado o canal, porque infelizmente as pessoas não leem livros no Brasil. E dá muito trabalho fazer todo o trabalho do Resenha Oculta sozinho, né? Ler um livro inteiro, gravar, editar, etc. Então, eu aguentei até onde pude, paguei do meu bolso até onde eu consegui aquele canal ali. Então, completei mais de 100 resenhas. Tem Tá mais. lá se quiser. Pô, então tem Oi? bastante conteúdo. Tem. Tá lá. Quem quiser saber o que é o ocultismo, além de outras ideias sobre espiritualidade, Kimbanda, etc., e até o próprio Kemetismo, né? Que eu espero um dia, quem sabe, poder vir falar aqui também sobre a espiritualidade egípcia, que é uma coisa maravilhosa, de linda, né? Muito rica, embora pouco explorada, e é afro também, então vale ressaltar, né? Nós temos, inclusive, um grupo, né, aqui no Brasil atuante, né, que é um grupo que é médico sobre a espiritualidade egípcia e etc. Então, quem sabe um dia a gente possa vir falar também. Mas lá no Resenha Oculta tem material sobre isso tudo. Então, O quem tiver endereço interesse... é Resenha Oculta no YouTube. Oi? O endereço é Resenha Oculta. Exatamente. Resenha E aí, Oculta. tem as resenhas lá, entende? Mas, Fora os comentários em outros vídeos, etc. No meu Instagram, às vezes eu faço uns stories fazendo alguns comentários sobre temas atuais. Enfim, é um Instagram pessoal, mas que eventualmente eu respondo perguntas ali sobre espiritualidade. Tem também uma série de vídeos lá no meu Instagram, né, com perguntas e respostas dos meus seguidores. Então, acho que tem 16, aquelas bolinhas que ficam ali no Instagram assim, sim. stories gravados, né, que eu esqueci o nome daquilo ali. E aí dá para ver lá várias perguntas e respostas que eu deixei lá gravadas. Então tem material Bom, bastante para quem tiver mais interesse em ouvir a opinião desse cara aqui.
Alan, muito obrigado pelo seu carinho, né? Como chama um sacerdote de quimbanda? Sacerdote? Depende, depende. Algumas vertentes falam tata, outras vertentes falam sacerdote. Eu gosto do nome zelador, né? Eu sou, Zelador. eu sou um zelador de. Bom, conversamos aí com Alan Trindade, né? Esse pesquisador, zelador de Exu, de Exu, e né? com muito orgulho, com E muita com muito honra, né? orgulho, com muita honra, né? Cedo, que vai buscar os fundamentos, escritor do Jornal Icapra, que a gente tem lá o espaço da Quimbanda para divulgar essa cultura importante da nossa cultura popular e que deve ser difundida, né, para que as pessoas conheçam e falem com propriedade. E aí, a oportunidade desse bate-papo aqui, 1 hora e pouca, falando sobre essa cultura, dando uma pincelada, e como o próprio Alan disse, tem muita coisa interessante. Olha, o Alan vai estar, essa live vai estar. Fala o seu Instagram aí, Alan. No Instagram Vai é, collab comigo com essa live. Mas fala aí o Instagram. é Aranhangá, mas é meio estranho. Eu vou explicar como é que é. A pronúncia é Aranhangá, que é um nome em tupi, tá? Mas aí se escreve Aranha, NGA, tudo junto. Então escreve como se fosse aranha, normal, aranha, NGA. Aí a E eu pronúncia é vou aranha. convidar o Alan para a collab, então vai estar, quando você vê aí, vai ter a colaboração dele, dele e do Icapra, vai estar nas 3 redes, então é só você clicar lá em cima dos colaboradores, você vai ver a página dele para vocês seguir, e os nossos amigos do Alan também seguir a gente aí, Marcelo Freitas Oficial, meu canal lá no YouTube, Marcelo Freitas Oficial, para que vocês possam estar acompanhando as nossas lives, as nossas entrevistas, o nosso trabalho com o Icapra, que tem 26 anos aí de contribuição para difundir a nossa cultura. Obrigado, Alan. Tamo juntos. Eu que agradeço, tamo junto. Axé.